Salve, 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 salve! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula do nosso curso de eletromagnetismo! E hoje nós damos continuidade à nossa saga dentro da magnetostática, né? Que está dentro do eletromagnetismo, como vocês bem já sabem. Já tem aqui um aviso para vocês. A gente tem mais 2 ou 3 aulas dentro desse conteúdo, dentro desse módulo, né, de magnetostática, né, de magnetismo. E posteriormente a gente vai dar aquela pequena pausa, tal como eu fiz entre os módulos de eletrostática e magnetostática. Eu vou dar uma pequena pausa. E aí a gente volta posteriormente com o módulo de eletrodinâmica, ok? Então a gente ainda tem mais um tempinho aí, ainda vai ter mais uma lista, né? Vai ter a última lista desse módulo, eu ainda vou estar lançando, né? E é isso, beleza? Então pega seu material de estudos e vamos estudar. E estamos nós aqui, né? A aula de hoje a gente vai estar falando sobre magnetização, né? Na última aula a gente falou sobre o potencial vetor, né? A gente fechou a parte de potencial vetor. Não que a gente não vá usar potencial vetor, não. A gente ainda vai continuar usando bastante potencial vetor, vocês vão ver isso. Mas a gente fechou a dedução para o potencial vetor, a gente fez a expansão de multipolos, né? Utilizando o potencial vetor, por isso que foi importante, né? E vocês vão ver uma consequência bem interessante com relação àquela expansão de multipolos que a gente fez na última aula, agora, nessa aula de hoje, que a gente vai falar sobre magnetização e vamos falar finalmente sobre o verdadeiro campo magnético, né? Não que o B não seja campo magnético, mas como eu falei, tenho falado isso há muito tempo, o B é o que a gente chama de campo de indução magnética, né? Ou campo magnético induzido. E isso tem um motivo, e a gente vai ver isso mais especificamente agora, tá? Porque a gente vai falar sobre magnetização e vamos falar sobre o campo magnético H, que é efetivamente o campo magnético que nós controlamos, basicamente, tá? E a gente vai dar uma olhada nisso, ok? Então vamos começar aqui primeiro definindo o que é magnetização, qual é o nosso princípio por trás da magnetização, né? E depois a gente vai fazer a dedução aí do campo H, ok? Só para deixar uma coisa clara para vocês, tá? Aqui a gente está falando de magnetização, só que a gente está falando sobre o vetor magnetização, mais especificamente. Nessa aula a gente vai falar sobre o vetor magnetização. Ah, mas sensei, magnetização, pensei que você ia falar sobre o tal lá do ferromagnetismo, paramagnetismo. Sim, eu vou falar na próxima aula, tá? Então, nessa aula em específico, a gente vai estar falando sobre a parte mais matemática, sobre as motivações físicas, né? A origem da magnetização. E aí, na próxima aula, a gente vai estar falando, sim, sobre esses tipos de magnetização que existem, né? Paramagnetismo, ferromagnetismo, ferrimagnetismo, diamagnetismo, né? Que são os tipos de magnetização que nós encontramos na natureza, ok? Então, nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre o vetor magnetização para ser mais específico, tá? Então, vamos lá. Magnetização. Até o presente momento, vimos a reação macroscópica de um material e um campo magnético. Mas vem aquela pergunta, e microscopicamente falando, né? Porque a gente tem trabalhado até o presente momento com um campo magnético atuando sobre os materiais, né? Sobre os objetos, e a gente está vendo macroscopicamente como que esse objeto se comporta frente a um campo magnético, né? O problema é, mas toda matéria ela é composta por átomos, né? Por moléculas, e as moléculas são compostas por átomos. Como é que esses átomos se comportam frente a um campo magnético, né? A gente vai ver isso muito mais especificado quando a gente for falar sobre QED, tá? A gente vai entrar muito mais a fundo nisso. Mas as bases para QED aparecem agora, tá? Bom, como é que a gente vai observar isso, né? O que vai acontecer aqui, né? Nessa análise, vamos fazer uso do comportamento de dipolos magnéticos frente a este campo. E por que a gente vai usar justamente o comportamento de dipolos magnéticos, né? Por que não
Por que especificamente os dipolos? Existe alguma motivação? Na verdade, sim, existe uma motivação, tá? A gente tem que levar em consideração o seguinte. Vamos pegar um átomo, tá? Um átomo, ele naturalmente ele é neutro. Ou seja, ele tem a mesma quantidade de carga positiva e a mesma quantidade de carga negativa, tá? A gente viu até o presente momento que cargas elétricas em movimento geram campos magnéticos, né? E o átomo, ele não é estático. O átomo, ele não é estático. Ele está o tempo todo se movendo. Ele tem o que a gente chama de graus de liberdade, tá? Isso faz com que as partes que compõem um átomo, né? Que são as partes negativas compostas pelos elétrons e as partes positivas que é composta pelo núcleo do átomo, né? Tenham o que a gente chama de graus de liberdade. Esses graus de liberdade vão permitir com que esse átomo se mova livremente. E aí, movimentação de cargas elétricas gera campo magnético. Então, o que vai acontecer naturalmente é que como você tem justamente essa movimentação de cargas elétricas, essas cargas elétricas em movimento vão gerar uma condição de dipolos magnéticos. A gente vai ver isso mais especificamente, como eu falei, lá na QED, mas todo átomo você pode caracterizar como um dipolo magnético, tanto que existe um momento de dipolo magnético associado a um átomo, tá? Mais especificamente aos elétrons, né, que são os principais fontes de campos magnéticos dentro de um átomo é justamente o elétron. Por quê? Porque o elétron está se movendo o tempo todo, né? O núcleo atômico não é que ele não se mova, só que o grau de movimentação de um elétron é muito maior do que de um núcleo atômico, tá? Então o que vai acontecer ali é que você vai ter a formação desses dipolos magnéticos. Então a gente pode caracterizar esses átomos como dipolos magnéticos, né? E esses dipolos magnéticos, como eles têm origem magnética, quando você introduz um campo magnético externo, você espera que esses dipolos eles se reorganizem, eles sofram influência desse campo magnético externo. E é isso que a gente vai ver agora, né? Que esses dipolos eles vão se alinhar parcialmente quando sujeitos a um campo externo. Como que eles vão se alinhar, Sensei? Bom, isso vai depender do tipo de material que você está trabalhando, tá? E aí é o que a gente vai falar na próxima aula, justamente sobre os tipos de magnetização, que tem a ver justamente com essa forma de alinhamento que esses dipolos magnéticos vão ter frente a um campo magnético. E é claro, também depende da intensidade do campo magnético também, tá? Isso é muito importante se pensar, que a intensidade do campo magnético que está introduzindo em cima de um material vai influenciar como que esse material vai se comportar. É até interessante que se você coloca, por exemplo, um campo magnético extremamente forte em cima de um material que não é magnetizável, né? Esse material ele pode acabar se magnetizando. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Isso é até interessante da gente conseguir pensar, né? Então a gente vai ver isso mais na próxima aula, tá? Mas agora, num primeiro momento, vamos entender como que acontece isso e quais são as consequências desse realinhamento, né, parcial por parte desses dipolos, né? Eles se alinham parcialmente quando sujeitos a um campo externo. Vamos ver como é que isso se dá, né? Esse alinhamento parcial acaba gerando um campo magnético interno. Então, a gente tem aqui o seguinte, eu tenho aqui um corpo, tá? Ele é formado pelos seus átomos e esses átomos eles possuem momentos de dipolo, tá? Então, cada setinha dessa aqui é um momento de dipolo, tá bom? E aí o que eu vou fazer? Eu vou aplicar um campo magnético, tá? Em cima desse corpo. Esses dipolinhos, o que vai acontecer com eles? Eles vão se reorganizar. E aí, quando eles se reorganizam, eles geram aqui dentro, você percebe que todas as setinhas estão aqui organizadas, todas basicamente na mesma orientação, né? Eles vão gerar justamente um campo interno. Então você vai ter um campo externo, que você está aplicando sobre o objeto, e devido a esse campo externo, vai gerar um campo interno. Então, olha só que interessante. Ao mesmo tempo que você tem um campo
que você pode controlar, você tem um campo que você não consegue controlar porque depende justamente desses dipolinhos que é natural do material, né? Então esses dipolos eles vão se reorganizar e vão gerar justamente esse campo magnético interno, né? E aí é bem interessante porque é o seguinte, a gente vai chamar de magnetização justamente o vetor que representa o momento magnético ou momento de dipolo magnético total por unidade de volume. Então, quando você pega todos esses dipolinhos aqui, né, e você pega, por exemplo, um valor, um pedaço muito pequenininho desse objeto e vai analisar como é que ele funciona, você vai encontrar justamente o que a gente chama de magnetização, que é justamente vai ser justamente esse momento de dipolo total desse objeto por unidade de volume, daquele voluminho infinitesimal que você está trabalhando. Por isso que nós representamos a magnetização como a derivada volumétrica do momento de dipolo. E aí você vai me perguntar, ué, derivada volumétrica? Ué, mas o momento de dipolo depende do volume? Bom, a gente pode lembrar como é que depende o momento de dipolo, né? Vamos dar uma olhada aqui? A gente calculou isso na última aula. Vamos voltar um pouquinho. Cadê? Aqui. Olha só. Olha o nosso momento de dipolo magnético. É 1/2 da integral de R' J0 D3R'. O que quer dizer esse D3R'? D3R' justamente significa que é uma integral volumétrica. Então, sim, depende do volume. Então, querendo ou não, o momento de dipolo magnético, ele vai ter uma dependência volumétrica aqui. Tanto que quando você joga isso dentro você faz a derivada volumétrica daquilo dali, o que vai aparecer, na verdade, é até interessante, né? Se a gente parar pra pensar, olha só que legal. Vamos pegar esse caso aqui. Se você pega isso aqui, né, e deriva em termos do volume, o que vai acontecer? Este termo aqui some. Então o que vai sobrar vai ser um R' J0. É bem interessante a gente parar pra pensar, né? Que a nossa magnetização vai ser meio de R' J0, basicamente, né? Para um dipolinho, é claro. Mas a gente está falando aqui justamente de um conjunto de dipolos, então é bem diferente o resultado final. Mas, no geral, a magnetização vai ser dada justamente por dm/dv, né? Onde esse m aqui é o nosso momento de dipolo magnético. Ok, sensei, e aí? Acabou? Sim, basicamente a magnetização é isso, tá? Só que a gente vai usar a magnetização agora em uma outra coisa. A gente vai falar sobre uma coisa chamada corrente ligada, tá? Não tá no título, mas ela vai ser importante para a gente poder definir posteriormente justamente esse campo magnético que eu falei, né? Que é o verdadeiro campo magnético. Então, corrente ligada. O que é uma corrente ligada? Bom, acontece o seguinte. Cada dipolo magnético equivale a uma corrente microscópica interna ao material. Hã? Como assim? Uma corrente microscópica interna, sensei? Bom, vamos pensar da seguinte forma. Quando você tem um dipolo, né? Você tem ali um dipolinho, e você faz com que você gere... você aplica um campo magnético externo, esses dipolos vão se reorganizar. Quando esses dipolos se reorganizam, né, você está fazendo com que todos esses dipolos se movimentem. À medida que você movimenta esses dipolos, né, você gera um torque sobre esses dipolos, o que vai acontecer ali? Simplesmente você vai gerar uma corrente. Por quê? O que é uma corrente? É uma carga elétrica em movimento. Quando você faz com que os dipolos se reorganizem, você está fazendo com que as cargas que geram os dipolos se reorganizem. Isso vai fazer com que você gere uma corrente interna ao material. Então existe uma corrente microscópica dentro de todo o material, devido à presença de dipolos magnéticos. E isso é natural. Todo objeto tem uma corrente elétrica associada a ele. Só que ela é muito fraquinha, muito pequenininha. É claro, dependendo do material, você vai conseguir observar essa corrente muito mais forte do que em outros materiais. Ok. Só que aí olha só que interessante. Você tem essa corrente interna. Quando você tem um campo magnético externo,
automaticamente você tem uma corrente externa, certo? Então você tem uma corrente gerada pelo campo magnético externo e você tem uma corrente gerada pelo campo magnético interno. Perceberam até aonde que eu quero chegar? Pois é, essa corrente interna, tá, é o que nós chamamos de corrente ligada. Por quê? Porque é uma corrente que só surge quando você consegue observar quando esse objeto está sob a ação de um campo magnético externo. Naturalmente, aqui na Terra, a gente já vai ter essa corrente ligada o tempo todo, né? Por quê? Porque o planeta Terra já tem um campo magnético, né? E a gente já tem uma influência natural do campo magnético da Terra. Então, assim, você já vai ter ali uma corrente ligada natural dentro de todos os objetos, né? Então, sim, todo mundo é eletricamente carregado. Que coisa, né? Bonitinho isso. Só que é muito pequenininho, essa corrente é muito pequena, né? E aí, olha só que interessante. Quando aplicamos um campo externo, essa corrente é mais notável, tá? Então a gente vai ter essa corrente mais notavelmente. E a gente vai chamar essa corrente, vai definir essa corrente magnética externa, né? Quer dizer, corrente ligada, como JM, como o rotacional da magnetização. O que faz sentido, porque a magnetização depende do dipolo. Quando você faz o rotacional do dipolo, né? Dipolo é derivada volumétrica do dipolo. E aí você se lembra que quando a gente viu ali, né? Quando você faz a derivada volumétrica, vai cair em 1/2 de R VEC J0, né? A gente viu isso. Só que aí você vai tirar o rotacional disso, então vai ficar o rotacional do produto vetorial. Então, assim, faz sentido, porque quando você tirar o rotacional do produto vetorial, esse rotacional vai aplicar sobre esse R', esse J0, então acaba que vai ficar aqui, o JM vai ter ali uma relação com o nosso próprio J, né? Então isso é bem interessante da gente conseguir pensar, tá? Então, a gente tem aqui justamente a nossa corrente ligada, tá? Vai ser dado justamente pelo rotacional da nossa magnetização. Ok, sensei, e aí? Bom, a gente vai definir então uma corrente total associada a um sistema. Então, vamos supor, temos um objeto, tá? Esse objeto ele está sob a ação de um campo magnético externo. O que vai acontecer? Esse campo magnético externo vai realinhar os dipolos magnéticos, gerando uma corrente ligada, né, uma corrente interna. Essa corrente interna vai gerar, vai depender justamente da magnetização, ou seja, vai depender desses dipolos. Então você vai ter uma corrente total no sistema que vai estar associado a uma corrente externa, que a gente vai chamar de corrente livre, né? Que é ela que vai justamente definir esse campo magnético externo, e a gente vai ter uma corrente ligada, que depende justamente da magnetização. Então a corrente total vai ser a soma dessa corrente livre, né? Dessa corrente livre aqui, com essa corrente ligada. Ok, sensei, e aí? Bom, isso é a nossa corrente total. Então a gente vai fazer uso dessa corrente total. Como? Justamente agora nós calculamos o campo magnético H. Podemos, a partir da composição de correntes, ou seja, dessa corrente total, observar a contribuição interna no campo B. Via o quê? Via a nossa velha conhecida lei de Ampère. Então, se a gente pegar aqui a lei de Ampère, né? O que diz a lei de Ampère? A lei de Ampère diz que o rotacional de B é igual a μ0 J total, né? Ou seja, a nossa densidade de corrente total. Só que quem é a nossa densidade de corrente total? É a nossa densidade de corrente livre, né? A nossa corrente livre, que é aquela que a gente consegue controlar, e mais a nossa corrente interna, ou seja, a nossa corrente ligada, que é aquela que está dentro do material e a gente não tem controle, porque depende só do material, né? Então, a gente tem que o rotacional de B vai ser justamente esse μ0 J livre mais JM. Só que esse JM a gente já sabe que é justamente o rotacional da magnetização. Multiplicando, né, fazendo aqui a distributiva do nosso μ0, a gente vai ter que o rotacional de B
é igual a μ0 J livre mais μ0 rotacional de M. Ok, beleza. E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar a minha corrente livre de um lado e colocar todos os rotacionais do outro, né? Então, o que está acontecendo aqui é justamente que a gente vai ter μ0 J livre, ou seja, μ0 vezes a corrente livre, vai ser igual ao rotacional de B menos μ0 rotacional da magnetização. E aí, olha só que interessante, eu posso dividir ambos os lados da igualdade por μ0, e a gente vai ter que a corrente livre, que é aquela corrente que a gente consegue controlar, porque é uma corrente externa, né, vai ser igual ao rotacional deste termo aqui, B, né, o campo magnético B, sobre μ0 menos a magnetização, né? E aí a gente vai ver justamente isso, né? Que esse B aqui, ele na verdade, ele é o campo magnético, só que é o campo magnético total do sistema, né? Ou seja, é o campo magnético associado justamente ao campo externo, ou seja, aquele campo que você está jogando no sistema, tá? Que você tem controle a partir da corrente livre, né? Mais o campo magnético relacionado aos dipolos, né? A magnetização interna do material, ou seja, o campo interno do material. Então esse B, ele é o campo externo mais o campo interno, né? E é por isso que ele é um campo total, né? Ele vai ser um campo total. Ele é um campo magnético? Ele é um campo magnético. Só que por isso que a gente chama de um campo de indução magnética, né? Por quê? Porque aparece ali justamente uma corrente que é gerada devido a um campo externo. Então, por isso que o B é um campo de indução magnético. E a gente chama o H de campo magnético efetivamente. Por quê? Porque o H, ele vai ser justamente, né? Como a gente definiu a nossa corrente livre como este resultado, o nosso H, ele vai ser justamente este termo aqui dentro, né? Que vai ser B sobre μ0 menos M. Né? Este resultado é extremamente poderoso porque nos dá apenas a corrente que podemos controlar, desconsiderando as contribuições internas. E aí a gente vai definir, como eu falei, um campo H como B sobre μ0 menos M. Ou seja, o nosso campo H, né, ele vai ser o campo magnético livre, tá? Ou seja, ele vai ser o campo magnético externo. Então, o campo magnético que nós conseguimos controlar externamente é o campo H, não é o campo B. Por quê? Porque o campo B, ele está levando em consideração a existência de um campo magnético interno ao material quando você aplica um campo externo. Então, recapitulando, você tem um material, você coloca ele sobre um campo, ele está no espaço, e aí você simplesmente gera um campo magnético externo sobre esse material. Esse campo magnético externo vai induzir um campo magnético interno ao material. Então você tem dois campos magnéticos, um campo magnético externo que você está controlando e um campo magnético interno que você não controla porque depende do material. E aí você vai ter o campo magnético total, que é o campo magnético B, que vai ser justamente a soma desse externo com esse interno. Tá? Esse externo que você pode controlar é o que nós chamamos de campo magnético H. E você calcula ele como B sobre μ0 menos a magnetização. Tá? Então você tem essa sequência lógica. Então você tem um campo magnético externo, que é justamente o nosso campo magnético H. Né? Esse que é o campo magnético propriamente dito, né? E por isso que a gente chama de B de campo de indução magnética, né? Ou campo magnético induzido, tá? Ou, aqui no caso, eu chamei de campo magnético total, também serve, tá? E aí, olha só que interessante. Se este termo aqui se chama H, é o campo magnético H, a gente pode substituir ele aqui. Então, o que a gente vai ter é que a corrente livre vai ser igual ao rotacional do campo magnético H, ou seja, do campo magnético externo. Então faz sentido. Você determina a corrente livre como o rotacional do campo magnético
externo do campo magnético H. E isso faz total sentido. Por quê? Porque isso aqui é basicamente a lei de Ampère, né? Ou seja, a lei de Ampère, ela trabalha com o campo, com um campo total, né? E você vai encontrar ali justamente μ0 vezes a corrente, a densidade de corrente total. Só que se você quiser trabalhar só com a corrente externa ou só com o campo magnético externo, a lei ainda é válida. Ou seja, a lei de Ampère ela é válida mesmo se você considerar apenas o campo externo e desconsiderar a existência de um campo interno ao material. Você determina o campo magnético externo a partir da corrente livre, utilizando a lei de Ampère. Então, isso é muito interessante. Por quê? Porque mostra a generalidade que a lei de Ampère tem com relação a campos magnéticos, né? Então, o Ampère realmente foi genial na hora de formular a lei de Ampère, né? Então, aqui está justamente nosso famoso campo magnético H, tá bom? Vocês vão ver que quando a gente for falar sobre equações de Maxwell, o campo H ele vai aparecer mais do que o campo B, tá? Não que o campo B não apareça, mas o campo H ele aparece mais, ok? Então é isso, esse aí é o nosso campo H em termos do nosso J. E é isso, pois é, galera, pois é. Magnetização e o famoso campo H. Finalmente falamos do elefante na sala. Levou um tempo, mas conseguimos, né? Então tá aí a aulinha de hoje, falando sobre magnetização, sobre vetor magnetização. Falamos aí sobre o campo magnético H. E na próxima aula nós falaremos sobre os tipos de magnetização, vamos falar sobre susceptibilidade magnética e tudo mais. Vamos desenvolver algumas equações bem interessantes dentro da magnetostática e espero que você tenha gostado, ok? Pois bem, pessoal, não se esqueça de deixar o like, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho para não perder nada, considere se tornar membro aqui do canal, você tem acesso ao conteúdo antecipado além de outras mordomias, como por exemplo, a solução das listas de exercícios aqui do canal, ok? Somente os membros têm acesso, é baratinho, então fica aí a dica, ok? Um valeu demais também ajuda. Hypem o vídeo, isso ajuda bastante a chegar a mais gente, ok? Dito isso, muito obrigado a todos, fiquem bem, estudem, tamo junto e até!